Eu não tenho um torno na minha oficina. Então, sempre que preciso fazer algo redondo, acabo colocando a peça na furadeira e pressionando contra a minha lixadeira de cinta para deixá-la redonda e dar alguma forma. Você já me viu fazer isso várias vezes em outros vídeos meus. O problema é que, se eu precisasse criar várias peças idênticas, não conseguiria fazer isso de forma consistente com esse método. Preciso encontrar um jeito de fazer várias peças redondas exatamente iguais. Como robôs são muito consistentes, decidi projetar um torno para minha CNC. Nada sofisticado, só algo que segure uma peça e agire enquanto a CNC atua na lateral. Bem, esse projeto deve ser interessante. Vamos ver se eu perco algum dedo. Depois de projetar tudo no Fusion 360, pude descer até minha oficina. Como esse projeto será um gabarito para a CNC, decidi que a própria CNC deve cortar todas as peças. Primeiro, precisei cortar um compensado de 3/4 de polegada adequado para o trabalho. Eu cortei na medida certa na serra de esquadria e então pude colocá-lo e prendê-lo firmemente na CNC. Não sei se você já usou uma CNC, mas são muito divertidas. Confesso que tinha receio de ter essa máquina na oficina, imaginando ela me machucando ou conectando a Skynet. Mas, anos depois, sinceramente, não sei mais viver sem ela. Claro, houve uma curva de aprendizado no começo, mas depois que superei esse obstáculo, ela virou só mais uma ferramenta na oficina. E o que me ajudou a vencer o desafio de aprender a operar essa coisa foi entender que ela se comporta exatamente ao contrário de um adolescente típico. Ou seja, ela faz exatamente o que você manda. Então, se ela começar a fazer algo estranho, é melhor você revisar seus caminhos de ferramenta de novo, porque ela está fazendo exatamente o que você mandou. Após um tempo, a CNC fez todos os furos, rebaixos e cortou as peças. Aqui, removi a placa do projeto da máquina e levei a bancada para cortar abas e destacar peças. Depois, na lixadeira de cinta, lixei as abas e nivelei tudo. Depois me organizei e instalei alguns rolamentos nas placas frontais do cabeçote e da contraponta. Depois, comecei a montar tudo facilmente, já que as peças pelo meu projeto se encaixaram como blocos de montar. Só pinguei algumas gotas de cola e pressionei as peças no lugar. Algumas peças precisaram de ajustes, mas no final tudo se encaixou bem. A base do torno possui canal para trilho em T, permitindo ajustar o cabeçote para peças de madeira longas. Eu simplesmente bati até encaixar e depois usei um pedaço de madeira de sobra para garantir que estava totalmente assentado. Com o trilho instalado, posso usar um parafuso Johnny pelo cabeçote para deslizar no trilho. Agora precisamos criar um botão para fixá-lo. No estilo típico da oficina do Fisher, farei de nogueira preta. Por quê? Porque é totalmente desnecessário. Desenho um círculo e, sem alterar o compasso, marco 6 pontos ao redor do perímetro para furar. Após marcar todos, fiz um furo em cada ponto para achá-los fácil na furadeira de bancada. Fiz um buraco central de 1/4 de polegada para o parafuso. Depois posso levar a serra de fita e cortar o botão. Usei a lixadeira de tambor para suavizar as bordas afiadas e depois quis dar algo para os fiscais de segurança se preocuparem. Então decidi arredondar cada lado na mesa de tupia. Agora é hora de embutir a porca no botão. Primeiro traço o contorno externo para saber onde começar a talhar. Depois, sigo em frente. Vou descendo, cortando as laterais e escavando até encaixar a porca no lugar. Corto o parafuso Johnny até o tamanho ideal. Posso testar o headstock. Legal. O tailstock terá um centro giratório. Para isso, prendi um parafuso na furadeira de bancada e usei uma lima de metal em ângulo na ponta até afiá-la.
Logo deixei perfeitamente afiado e pude instalá-lo no tailstock. Para fazer o centro de acionamento com esporas para o cabeçote, pensei em usar minha esmerilhadeira angular para cortar a ponta do parafuso. Depois, só precisei afiar cada uma das 4 pontas que restaram para criar uma pequena esporinha decente. Não ficou perfeito, mas pode ser que funcione. Mas estou preocupado que isso possa arrancar a madeira, só o tempo dirá. Então, depois de instalar isso no cabeçote, estava pronto para o meu primeiro teste. Preparei um pedaço de pinho de 25 centímetros, marquei os centros e coloquei no torno. Pensei em usar um soquete com adaptador angular na furadeira para girar o cabeçote. Nesse ponto, eu não sabia a que velocidade a peça deveria girar, mas sabia que precisava ser bem devagar. E depois de conectar a primeira furadeira, percebi que tinha um problema. Certo, essa furadeira não tem nenhum ajuste de velocidade. Ela só tem uma velocidade, mas essa aqui tem 2. Então essa é a rápida e essa é a lenta. Acho que essa funciona melhor. Porque acho que precisamos fazer isso funcionar o mais devagar. Ok, vamos tentar isso. Isso está muito melhor. Está perfeito. Resolvido isso, instalei o torno na CNC e surgiu outro problema. Isso não vai funcionar. Isso é um problema. Certo. Então, eu não consigo aproximar a ferramenta o suficiente para pegar o material sem que a parte de baixo do eixo Z aqui bata na estrutura do cabeçote móvel. Vou precisar aparar o cabeçote móvel para deixá-lo abaixo do eixo Z. Posso trazê-lo aqui para apoiar o rolamento e depois abaixá-lo. Ele só corta por trás, então só preciso aparar este. Se eu fizer isso no cabeçote móvel, provavelmente terei que repetir no fixo. Então vamos cuidar disso. Eu usei meu serrote para fazer um entalhe tanto no cabeçote móvel quanto no cabeçote fixo para abrir espaço para a CNC. Quando terminei, coloquei na máquina e confirmei a folga necessária. Um grampo de pressão permitiu aplicar a pressão ideal no gatilho da furadeira para girar devagar. Fiz meu primeiro teste, mas precisei parar porque quase me mijei de medo. Ok, isso deu muito errado. E tenho quase certeza de que é porque isso é uma fresa de corte descendente agarrava o material e o empurrava para baixo. Talvez se eu usar outra fresa. Usei uma fresa de corte ascendente e o problema sumiu. Agora só preciso reduzir a velocidade da CNC para eliminar as linhas. Outro problema era a folga no adaptador de furadeira angular. Fiz um suporte para apoiá-lo e colei no lugar. Depois, no próximo teste, voltei ao easel e tentei desenhar uma linha mais curva, mas tive dificuldades. Os computadores me impediram de desenhar as linhas nos ângulos desejados, então o resultado final não ficou tão suave quanto eu queria. Era claro que eram só várias linhas retas juntas, mas era o melhor que conseguia com aquele programa. Então tentei mesmo assim. Zerei a CNC no ponto mais alto do material e iniciei o trabalho. Está funcionando bem melhor. No entanto, como o torno é muito alto, eu tive que ignorar a altura de segurança da CNC para que ela parasse de reclamar. Simplesmente não havia espaço suficiente para o eixo Z subir mais. Mas tirando isso, parece estar funcionando muito bem. Assim que o trabalho terminou, retirei a peça do torno e gostei muito do resultado. Só preciso abaixar um pouco o torno. Então voltei para o Fusion 360 onde pude pegar o design anterior e ajustá-lo um pouco para deixá-lo com um perfil muito menor. Reduzi bastante a altura, mas mantive a capacidade de girar peças de até 1,5 polegadas e a folga necessária para o deslizador Z da CNC. Após montar tudo, optei por desenhar as linhas curvas em outro programa que permitiu ajustá-las como eu queria. E antes de fazer meu próximo teste, eu queria resolver uma certa folga que estava tendo no acessório de ângulo reto.
Eu não tinha certeza se isso estava causando algum efeito negativo, mas achei que poderia eliminar facilmente, só por precaução, parafusar uma pecinha para segurar. E afinal de contas, isso me deu a chance de usar alguns parafusos de cabeça chata, porque convenhamos, se eu não fizesse isso, eu nunca ouviria o fim disso de vocês. Pronto. Verifiquei a folga e consigo passar totalmente sobre o cabeçote móvel e mais da metade sobre o fixo, o que é suficiente. Agora está tudo certo. Certo, vamos zerar a máquina e fazer outro teste. Ficou muito bom. Adorei como a curva ficou suave. Está exatamente como eu tinha desenhado. Percebi que o centro de acionamento Spur às vezes pulava e espanava como eu temia. Por isso decidi tentar fazer um melhor. Posso fazer isso com uma porca borboleta que achei no motor do carro do vizinho. Vou afiar o próprio parafuso, como fiz com o centro rotativo, e depois vou afiar cada uma das asas da porca. Isso facilita centralizar na peça e cria 2 pontos distantes para segurar a madeira. No final, fiquei com esse objeto de aparência assustadora. Criei outra linha curva no Inkscape e depois exportei para o Easel. Configurei minha peça para ter metade da espessura e altura reais, pois tudo que eu entalhar será replicado. Como está no torno, importei a linha curva em SVG e a ajustei sobre a peça, esticando-a para caber no comprimento. Ainda mantenho o formato que quero e consigo visualizar como vai ficar, mas preciso imaginar ela redonda. Em seguida, ajusto as velocidades e os avanços para que ela se mova bem devagar, tipo uns 8 centímetros por minuto. Por fim, exporto o G-Code, envio a CNC e retorno à oficina. Quando cheguei lá, peguei um belo pedaço de nogueira preta e coloquei tudo certinho e bem preso no torno. Posicionei a ponta da fresa de modo que ela estivesse apenas tocando levemente a borda mais alta da peça, e então zerei a CNC. Depois, usei um grampo de pressão para girar a furadeira a cerca de 60 a 70 rotações por minuto, um pouco mais rápido que uma volta por segundo. Depois comecei a trabalhar. Agora minha passada está bem rasa. Corta só cerca de 1/32 avos de polegada por vez, e com a CNC a 3 polegadas por minuto, o processo pode ser demorado. Esse pequeno eixo levou cerca de 40 minutos para ser cortado. Posso ajustar velocidades e avanços para tentar agilizar, mas fico hesitante porque os resultados que estou tendo agora estão realmente bons. Dei uma leve lixada quando terminei, e depois passei uma camada de óleo só para ver como ficaria com um acabamento. Cara, ficou bonito. Beleza, agora posso tirar isso do torno e adicionar à minha coleção dos outros testes. É interessante ver como cada teste ficou melhor que o anterior. Primeiro, usei a broca errada, rotações lentas e CNC rápido. Depois, troquei a broca, mas as velocidades continuaram erradas. Ajustei as velocidades, mas o programa não gerou uma curva suave. Só no quarto teste consegui acertar tudo. Eu só precisei fazer um novo mandril para segurar melhor a peça. E aí o último teste, esse ficou fantástico. Fiquei muito feliz com o resultado. E você gostou? Ficou bom, né? É ainda mais legal do que quando os Klingons competiram contra os Ewoks na partida de quadribol de morador no filme Battlestar Galactica. O que mais gosto é poder fazer peças pequenas e redondas para outros projetos de marcenaria. E, se precisar de peças idênticas, o torno CNC permite isso. Ei, muito obrigado por assistir. Espero mesmo que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar um like e um comentário aqui embaixo. E com isso, se cuide e até a próxima. Eixo Z supera o inferno. Como isso é possível? Porque zerei na peça original. Qual é o problema? Do que você está reclamando? Ajuda se não colocar de cabeça para baixo. Será que eu sei mesmo como colocar isso? Meu Deus.
Droga. Ok, não esbarre nisso. Eu esbarrei nisso. Eu fiz isso muito largo. Estou além da área de trabalho da máquina. Vou ter que... Droga. Vou ter que reengenheirar isso.